Fala Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do ACIPOAcast, gravado aqui diretamente da sede da Associação Comercial de Poá. Eu sou Fábio Fernandes, presidente, e junto comigo o meu diretor, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Olá, Fábio. Tudo ótimo. Muito bom estar aqui com você novamente, transmitindo esse podcast que traz conhecimento, que ajuda o empreendedor, que mostra qual que é o caminho de um empresário, quais os perrengues, quais as vitórias. É sempre muito bom. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Fábio? Mas antes você vai falar dos patrocinadores, né? Exatamente. Esse programa é um programa em comemoração aos 50 anos da Associação Comercial de Poá. E tudo isso é possível graças aos nossos patrocinadores. A Brasil Cacau Unidade Poá, a Levan Seguros, MPcom Assessoria Contábil, ao Rotary Poá e também a nossa, né, convidada. Né, que é a Loja da Natura. Não é só de Poá, né? Ela começou em Poá, mas hoje isso que é importante dizer, ela começou em Poá. Ela começou em Poá e hoje tem várias lojas. 5 lojas que ela me falou aqui no off. Então a gente vai falar aí da... E orgulho de ter começado em Poá. Sim, é a principal loja dela, eu tenho certeza disso. É a melhor loja dela, eu tenho certeza. Pode não ser a maior em faturamento, mas é que ela gosta mais. É o xodózinho. E aí hoje a gente vai conversar com a Márcia, né, que é que ela é formada em Direito, pós-graduada em Gestão de Pequenos Negócios pela FGV, construiu a família, a trajetória profissional, unindo experiência no setor público e atuação direta em empreendedorismo. Foram 14 anos como servidora na Justiça Eleitoral. Olha só, essa aí eu também não sabia dela não. Desenvolveu disciplina, organização e senso de responsabilidade institucional. Atuou por 8 anos no Sebrae, trabalhando com treinamento e atendimento a micro e pequenas empresas, o que fortaleceu a visão estratégica de negócios e desenvolvimento empresarial. Há 8 anos começou a jornada como empreendedora e se tornou franqueada da Natura, sendo responsável pela abertura da primeira franquia no Alto Tietê. Isso aqui eu também não sabia. Não é só a primeira loja que ela abriu em Poá. É a primeira loja no Alto Tietê. Legal. Hoje ela lidera operações em 5 lojas, abrangendo Poá, Ferraz, Suzano, Guarulhos e Mogi, com foco em crescimento sustentável, gestão de equipe e experiência do cliente. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Vamos lá, pergunta básica, né? Márcia, como é que começa a sua história com Poá como empreendedora? Vamos lá. O empreendedor, ele historicamente, ou ele empreende por necessidade ou por oportunidade, né? No meu caso, foi por oportunidade. Então, eu buscava um local para abrir a franquia que eu conhecesse pessoalmente e que tivesse um ponto viável para o negócio. E Poá Nesse apareceu. momento, você já tinha escolhido a Natura como... Já tinha escolhido a Natura. Tá? Eu já tinha fechado o contrato de franquia e estava na escolha do ponto. Legal. Se fecha primeiro o contrato e depois escolhe o ponto com eles? Primeiro você recebe um pré-contrato, né? E aí tem a avaliação do ponto. Foi o único que eu escolhi e já foi aprovado de primeira. Desde que você abriu, você está no mesmo local? Mesmo local. Tá. E foi fácil, sim? Não. Conseguir uma franquia da Natura? Nada é fácil. As pessoas acham que é, né? Nada é fácil. A franquia da Natura surgiu de uma visita que eu fiz para uma cliente minha quando eu era consultora do Sebrae, e ela abriu uma das primeiras lojas no estado. E eu fui visitar, e eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero também. Só que para ser franqueada naquela época, não era aberto para investidor. Hoje isso já está mudando. Então, precisava ter um histórico com a Natura de ser um consultor de revista, né? Uhum. E eu tinha o cadastro de consultoria, mas para consumo próprio. Então, o primeiro requisito eu tinha. Só que eu não fui convidada, só eram consultores convidados. Mas aí eu me convidei e deu certo. Então, já desde o começo tem que ser audacioso, né? Tem que chegar lá e falar, eu quero ser... É um pouco cara de pau, mas assim, com o pé no chão, né? Uhum. Aí, como eles aceitaram, eu fiz um plano de negócio, apresentei, né, tendo a ideia de quanto que eu iria gastar, quanto que eu precisava faturar mensalmente. Aí fui em busca de informação da franquia mesmo. Uhum. E tinha que ser nível diamante, você comentou, né? Nível diamante. E como é que faz para ser nível diamante? É uma pontuação, né? Uhum. Cada produto que você vende tem uma pontuação, então você começa do nível semente e vai até o diamante. Hoje, os consultores de revista já tem um nível a mais que é diamante mais, né? Uhum. E aí é uma quantidade X de pontuação em produtos. E aí você precisava ser, e o que você foi lá? Você
E a primeira pergunta que eu fiz para a Natura, assim, o estoque que eu adquiri como pessoa física, se eu poderia integrar como pessoa jurídica. Como eles disseram que sim, aí eu fiz uma compra um pouco mais robusta. Para se tornar diamante. Para se tornar diamante. Não sou diamante, mas vou me tornar. Foi mais ou menos isso. Foi isso. É, audaciosa, né? Bastante, né? Porque ela faz o contrato, antes mesmo do contrato, ela já está com estoque já da loja. Exato. Então, olha só, eu já vou fazer o estoque, não sei nem se vai dar certo, mas deixa eu já fazer o estoque. E é interessante isso, fazer um comentário sobre isso. Às vezes as pessoas querem tudo certinho, tudo alinhadinho, né? E as coisas não começam assim, né? Não, nem sempre, né? Nem sempre você consegue seguir o plano de negócio, né? Às vezes você tem que executar a atividade para ver o que dá certo, o que não dá certo e voltar no caminho se for necessário, né? Para que serve o plano de negócios? Basicamente para você saber o que é seu negócio, para quem que você vai vender seu produto, quanto é que vai custar, onde você vai estar localizado, como seu cliente vai saber que você existe. Bem resumidamente é isso. De onde vai vir o dinheiro que você vai abrir o negócio, quanto você vai precisar faturar mensalmente para cobrir as despesas. Então, assim, é um raio-x daquele negócio que você pretende abrir. Eu acho que fazendo uma comparação é como o plano de voo de um avião, né? Se você não desenha ele antes de decolar, você pode não chegar onde você quer chegar. Na verdade, eu entendo como um planejamento, né? Que é o que ela mesma falou, né? Nem sempre você vai conseguir seguir aquele plano de negócio. Mas se você tem um planejamento, você pelo menos consegue ir ali lapidando os desvios, né? Vamos abrir o momento frase de efeito, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, né? Exato. Então é bom saber para onde a gente está indo. É sempre muito bom. Mas o plano de negócio você também precisa prever que pode dar errado. E se der algo errado, para onde você vai correr? Então, assim, se você tem uma previsibilidade do que pode dar errado, sabendo para onde vai correr, fica até menos dolorido, né? E como é que foi isso? Pode falar, Igor. Dá muita coisa errada? Sempre dá, né? Não é errado, né? A gente precisa fazer sempre ajustes no meio do caminho, né? Você prevê que a contratação vai ser fácil. Não nunca foi e nunca será. Né? Contratação de colaboradores, Colaboradores. Eu acho que é a minha maior dificuldade e eu acredito que de 90% das empresas é a maior dificuldade. Sim. É o que a gente acaba vendo, que todos os nossos convidados falam as mesmas dores, né, Fábio? Sim, mão de obra é realmente... Eu digo para todo empreendedor que eu acho que ele deve se especializar em pessoas. Né? Porque Sim. às vezes a gente sabe do nosso negócio e acha que isso é o suficiente. Mas não, a gente precisa entender de pessoas também. E entender que aquilo que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. Nunca. Então, de repente, antes de falar assim, ele não sabe, mas eu ensinei do jeito que ele entende. Às vezes não é só ensinar. O óbvio precisa ser dito. Precisa, sempre. Vamos contando as fases de efeito? Eu costumo dizer, até uma vez a gente estava conversando, né, Fábio? Que é mais ou menos igual filho, né? Filho, você não desiste do filho. Todos os dias você tá ali pegando no pé dele para que ele evolua, para que ele cresça, para que ele aprenda. E o funcionário é a mesma coisa. Você tem que estar treinando, você tem que estar evoluindo junto com ele, trazendo oportunidades que o motivem. Tá sempre atento ao funcionário, porque senão... Eu não acredito muito em motivação, porque motivar é uma coisa muito pessoal. Então, eu não consigo motivar ninguém, eu consigo engajar. Sim. A motivação tem que partir da própria pessoa. Engajar, eu acho que a gente já consegue, mas motivar, não. Hoje você está com quantos funcionários, Márcia? 21. 21 funcionários. E como que você engaja 21 funcionários hoje? O difícil é que cada um tem uma característica diferente. Então, eu não consigo colocar todo mundo dentro de um mesmo cesto e o que serve para um não vai servir para o outro. Então, de repente, eu faço um motivacional, né? A gente chama de motivacional, mas deveria chamar de engajamento mesmo, para todo mundo. Só que metade vai aderir àquilo, vai se empolgar. Metade não, porque não serve para ele. Alguns gostam, eu queria ganhar um prêmio na área de alimentação. Eu quero uma viagem. O outro gosta de dinheiro. O outro gosta de aparecer, sabe? Que seja assim... Reconhecimento público até. Coloca minha foto lá no Instagram. É isso. Então você acha... E você consegue mapear dentro dos 21? Você sabe o que cada um pode ser engajado ou motivado? Mais ou menos. Ainda não consigo atingir tudo isso, não. Não consigo. Mas eu procuro fazer assim, sempre o meu correto, a minha parte, né? Eu falo para elas assim, eu não quero nada que não seja meu, mas também não quero que tirem nada do que é meu. Então, o que vocês têm de direito, todo mundo vai ter sempre, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né?
eles receberem aquilo que eles têm de direito, e o que eu puder fazer a mais, eu vou fazendo. Aí percebi, há uns 2 meses, percebi que elas queriam alguma coisa na área do plano de saúde. Ainda não tenho como dar um plano de saúde, mas eu já consegui colocar, tem uns 20 dias já, um plano odontológico. Então já é um passo a mais. Aí consegui também colocar um Total PS, que a gente precisa cuidar um pouquinho também da saúde das meninas. E aí você, quando a gente fala, né, em colaborador, a gente tem o básico, que é o que a lei manda, né? Sim. E não dá para ficar só no básico, né? Não, não dá. Você precisa ter essas outras motivações, vamos dizer assim, que você chama de engajamento, né? Mas motivado, a pessoa vai engajar, né? Exato. Vai bem por aí. Quando você... Vamos voltar 8 anos atrás, né? Quando você vai montar a primeira loja, dificuldade de achar ponto, e aí você acha o ponto, aí você não sabe se a franqueadora vai aprovar, porque às vezes você se apaixona pelo ponto, né? E você quer que seja aquele, né? Como é que foi? Conta pra gente. Eu encontrei o ponto por acaso, né? Passando, porque ali é caminho mesmo. Aí vi a placa de aluga-se no ponto. E eu já tinha rodado pela cidade. Eu falei assim, não, é um bom ponto, né? Aí fiz contagem de fluxo eu mesma. Antes de chamar a franqueadora para olhar o ponto, eu fiz contagem de fluxo por horário. Eu vim de manhã, eu apareci no ponto no horário do almoço, no final da tarde. Então tinha um fluxo até que muito bom para a rua, né? E fluxo de passagem, não de carros, fluxo de pessoas andando a pé mesmo. E aí apresentei para eles gostaram, eu gostei do tamanho, do ponto, entendi que precisava bastante de uma reforma bem grande, até isso não tem jeito, mas deu certo. Quando você fala contagem de fluxo, eu acho que poucas pessoas sabem o que é isso, né? Mas essa sua experiência veio por conta de você ser do Sebrae, né? De você atuar como consultora, né? Sim. E entender também a escolha do ponto, tem a contagem de fluxo, tem onde que o sol vai bater à tarde, porque à tarde tem o fluxo de pessoas e eles vão andar pela sombra. Se eles vão andar pela sombra, eu vou estar do lado da sombra ou eu vou estar do lado do sol? Né? Tem todos esses detalhes de escolha de ponto também. Que às vezes o empresário desconsidera ele. Esse ponto aqui porque vai dar certo, tá vendo ali? O pessoal passando ali, e aí mal ele sabe que, né? Eu acho que ninguém faz isso, não, viu, Márcia? São pouquíssimas as pessoas que fazem isso, né? Mas... Que é o que precisaria todos fazerem, né? Sim. Você concorda que ela tocar 5 lojas hoje, se ela não tem um método científico para comprovar isso, ela não conseguiria. Então é interessante isso. E aí abriu a primeira loja, como é que foi o friozinho da barriga? Tipo, porque você era CLT, vamos dizer assim, né? Sim. E aí você foi empreender. Sim, primeiro eu fui funcionária pública, né? Então o primeiro salto para mim foi pedir exoneração do serviço público, porque é o caminho inverso, né? As pessoas estudam para fazer concurso público para entrar no serviço público. Querem ter estabilidade, né? Exato. Estabilidade, na verdade, é consequência de um trabalho feito certinho, né? Então, até um CLT pode se dizer estável se ele faz tudo que tem que fazer. E aí eu pedi exoneração, fui pro Sebrae e fiquei 8 anos, né? E aí, só que se eu pudesse coincidir as duas atividades, eu não teria saído. Porque eu falo assim, que a gente sai do Sebrae, mas o Sebrae não sai da gente. Então, a gente fala que corre sangue azul ainda. Eu me vejo muitas vezes falando com as pessoas na loja, ensinando sobre o MEI e tudo, porque é o caminho, né? Mas eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu vou empreender ou eu fico no Sebrae. E aí eu decidi empreender. Conversei com o meu gerente na época, né? Se tinha possibilidade de eu ser dispensada. E foi toda uma conversa de alguns meses. Até chegar, né? Esse ponto. E aí quando você falou que você gostou da Natura e tal, mas vende seu peixe agora pra gente. O que a Natura tem de diferente das outras marcas? Eu acho que o principal não é só o produto, que é de uma ótima qualidade, isso é inquestionável. Mas o princípio de atender eu diria que com o coração, né? Então, cada pessoa é uma pessoa diferente, e isso a Natura prega muito bem. Então, as meninas até falam assim, eu preciso trabalhar totalmente maquiada. Não, você precisa ser você. Se você gostar, é legal andar maquiado, mas de repente tem um colaborador que não gosta. Eu preciso respeitar isso, respeitar a diferença do outro. Isso é o principal. Tá? Então, a venda por relacionamento, é o que a Natura prega. Então, eu acho que a Natura tem isso como filosofia, né? Respeitar as diferenças, né? Tem, muito. Legal. E a Natura hoje está vinculada a algum outro fabricante? Avon. Avon. Avon.
Ela comprou a Avon, na Comprou verdade, a Avon né? tem alguns anos. Ela tinha... A Natura era proprietária também da Aesop e da The Body Shop, mas hoje já não é mais. Então só tá a Natura e a Avon. E você conhecendo a franquia hoje, como é que ela evoluiu de um catálogo para lojas físicas? Eu acho que é o caminho, né? Tanto que o nosso principal concorrente, né? Eu não gosto de falar concorrente, gosto de falar parceiro de negócio. Ele fez o contrário, né? O caminho inverso. Começou no varejo e partiu para o catálogo. E a Natura começou no catálogo e partiu para o varejo. Uhum. E como que é isso, Márcia, para vocês? Que aí você tem a loja física. Até um assunto que a gente estava trazendo aqui antes, né? Sim, que você tem a loja física, você tem a internet e você ainda, para te ajudar ou atrapalhar, não sei, você ainda tem o representante lá com a revista. Mas é perfil, né? Hoje, o maior faturamento da marca ainda vem do representante da revista. Então, é perfil de compra. Nós temos o cliente que gosta de ir na loja experimentar, sentir o cheiro, provar a maquiagem, pegar o produto na hora. Então, imediatismo. Eu quero o produto, eu quero experimentar. É o cliente da loja. O cliente do catálogo é aquele cliente que gosta de receber o consultor em casa, sentar, tomar um café. É perfil. E eu acho que não chega a atrapalhar o outro. É lógico que se todo mundo tiver a mesma condição de compra, a mesma condição de venda, o cliente vai escolher aquilo que mais interessa para ele. Esse é o que a gente tenta buscar sempre, né? Questão de preço é o mesmo preço? Não. Não? Não. A revista e a loja, sim. O site, historicamente, em todas as marcas, o site às vezes tem um pouco de condição melhor em alguns produtos. Não é tudo também. Isso é bem interessante, porque até estava falando para o Fábio antes da gente, acho que você ouviu um pouquinho, que existe aí uma preocupação muito grande com o varejo, né? Como que você vê isso? Como que você vê o varejo daqui a 5, 10 anos? Eu acho que o varejo não acaba, mas ele precisa se transformar como ele já se transformou muito. Então, assim, muitas lojas gigantes a gente vê que já se transformaram em lojas menores. Que ela, às vezes, ela vira como um ponto de experimentação. Então, o principal do varejo hoje é a experiência, eu acho. A experiência você não consegue encontrar no online. De jeito nenhum. Mesmo com todas as IAs, com tudo que você tem, você não vai ter a experiência física no online. Na sua visão, então, Márcia, as lojas que vão permanecer vão aquelas que vão focar na experiência do cliente. Na experiência do cliente. Como você falou, experimentar, tocar, coisas que Sim. no online você acaba não tendo. Não tendo. Apesar de ter facilidade de troca, tem o Sim. arrependimento de 7 dias, né, que você pode devolver. Pode usar e devolver? Não, gente, não falei isso. Não, vou usar não. Mas tem até, eu acho que o que a Márcia fala é justamente, eu prego isso lá na loja também, né? Porque o cliente ele vai deixar de comprar na internet, por quê? Porque ele quer vir aqui, ele quer um sorriso, ele quer desabafar. O cliente tem muito isso, né? Ele acha que ele tá indo à terapia, né? Guardadas as proporções. E isso né, é o que eu mais gosto no varejo, o contato com as pessoas. Eu falo para as meninas da loja, eu não sei vender, mas eu sei atender. Então, assim, eu gosto de conversar. É lógico que o relacionamento e o atendimento, ele gera como consequência a venda. Mas não pode ser o foco principal, né? O cliente percebe quando ele chega numa loja e ele está sendo só empurrado, um produto só empurrado. Não, ele precisa ser acolhido primeiro, entender qual é a necessidade, qual é a vontade dele. E hoje você está com 5 lojas, né? 5. Quando você começou lá 8 anos atrás, você imaginava ter 5 lojas? Não, 5 não. Não? Não. Mas eu quero mais. Quer mais? Agora que Não, mas eu não sei se vai ser possível, né? Agora que você gostaria, sabe né? Agora que você sabe como funciona, agora que está com as 5 lojas... Mas não é fácil. Não é. Eu às vezes paro e falo assim, como é que eu tô dando conta? Como é que virou a chave para a segunda loja? Eu sempre tive vontade de abrir uma loja na cidade que eu moro, que é Ferraz. Né? E então eu fiquei procurando, ponto. Sempre foi uma vontade pessoal minha. Empreender também na cidade onde eu moro. Tá. E aí você achou o ponto, montou a segunda. Sim. Foi uma em 2018, uma em 2019 e uma em 2020. Eu abri uma na pandemia. Praticamente uma loja por ano, vamos dizer assim. Aí de 2020, como foi final do ano, depois eu só abri em 2021.
23. Você abriu na pandemia, mas você já tinha programado, né? Ou você Não, realmente... eu abri na pandemia mesmo. Sem programação, surgiu a oportunidade. Uhum. Você vê que mesmo em situação adversa, o empreendedor ele procura de fato ocupar os espaços, Sim. né? E aproveitar as oportunidades. E como foi a pandemia? Vender perfume, vender maquiagem durante a pandemia? Maquiagem eu não vendi muito. Na verdade, eu tive um bom prejuízo com maquiagem, porque venceu muito. Mas as pessoas estavam trabalhando home office, então elas tinham um recurso para gastar e não podiam sair para gastar. Então, eu comecei a fazer bazar online, né? Eu chamava de leilão. Então, eu fazia assim toda semana um leilão pelo WhatsApp da loja, porque desde o primeiro dia da loja, todo cliente que entrava eu cadastrava no WhatsApp, mesmo não tendo ainda um CRM pronto na loja, né? Então eu tinha todos os cadastros, todos os clientes. Aí eu comecei a fazer leilão pelo WhatsApp, e aí eu fazia durante o dia, meu marido chegava do trabalho e saía entregando. Com isso a gente conseguiu manter as lojas sem dispensar nenhuma funcionária, sem ter que fechar nada. Fizemos assim todos os acordos com os credores que a gente tinha, né? Que na verdade era só a Natura. A gente só tinha um fornecedor, que era a própria marca. Então, eles fizeram um parcelamento de todos os boletos devidos, né, dali para frente. Banco também, tudo que a gente tinha, a gente conseguiu refinanciar tudo direitinho. Como é que funciona esse relacionamento entre franqueado e franqueadora com a Natura? Eu gosto muito, tá? Eles são muito abertos, tem uma parceria boa. Eles têm uma supervisora de campo que cuida de um número de lojas, então cada supervisora cuida de uma determinada região, com um certo... Então, ela é a ponte entre o franqueado e a marca. E a nossa é muito parceira. Quantas lojas no Brasil, você sabe? Perto de 1.100, mais ou menos. A minha última é número 1.019. Mas aí tem as lojas que fecharam também. 1.000 e pouco. Entre franquia e loja própria. Loja própria. Uma boa rede, né? Para 5.000 municípios. Uma boa rede. O que você acha que diferencia, Márcia, com toda a sua experiência aí de Sebrae e até mesmo como franqueada hoje com 5 lojas, o que diferencia quem quer empreender? Empreender por conta ou empreender como franqueado? A franquia, ela te dá como se fosse um pacote pronto, né? Então, ela tem uma marca, ela tem uma estrutura, tem processos definidos, você já tem um caminho traçado. Então, eu vou comprar deste fornecedor, vender por este valor, nestes termos. Empreender por oportunidade, eu elaborando meu plano de negócio, meu tipo de negócio, fazendo tudo sozinha, eu tenho um caminho um pouco mais longo, né? E um risco também maior. Então, assim, o que eu estou comprando da marca, pagando pela marca, é a expertise deles, né? E o uso daquela marca. Mas existe... eu acho que os dois mundos são bons se você faz um bom trabalho em qualquer lugar. Você acha que tem um perfil para quem quer empreender como franqueado ou empreender autonomamente? O franqueado, ele precisa... não é obediente. Ele precisa entender que ele tem regras e ele tem que seguir. Né? E ele usa a marca do franqueador, só que ele precisa seguir regras dele. Não posso fazer qualquer coisa. Então, o produto é colocado no local que a franquia determina, porque tem todo um estudo, né? Então, não pode ser feito qualquer coisa. O empreendedor que empreende sem uma franquia, ele tem mais liberdade de definir. Se ele vende, por exemplo, morango, e o morango é uma coisa que já não está dando mais, ele vai trocar por maçã, ele vai trocar por melão. E na franquia ele não pode fazer isso. Ele vai continuar tendo que vender morango. Exatamente. Vendendo morango mesmo que não venda. Exato. E aí, você, pela sua experiência, você acha que você, consultora Sebrae também, essa questão de ter um passo a passo, ter tudo documentado, você acha que isso diminui o risco? Eu gosto muito de processo, né? Então, eu tenho processo escrito para tudo na loja, desde a abertura da loja, como é que se abre a loja, qual a temperatura tem que ficar o ar-condicionado, qual é a música que tem que ouvir, que isso também é determinado por eles, como é que eu fecho a loja, qual é o procedimento de troca, o que eu faço quando o cliente chega com um determinado assunto. Sim. Então, assim, processo para tudo.
Você sabe que, curiosidade, né? Diz que até a música favorece a venda, né? Sim. Então, o tipo da música... E tem horário também. Tem horário também? Tem horário também. Na hora que abre a música... Nós temos uma playlist, pagamos um aplicativo que tem uma playlist definida já. Então, no horário que abre, a música é um pouco mais movimentada mesmo, né? Para acordar mesmo. Aí tem a música do horário do almoço, né? Um pouco mais calma, que a pessoa já entra para relaxar, né? Tem tudo isso mesmo. E aí, quando você, como franqueada, o que mais você precisa fazer? É só chegar e abrir a franquia? Não. Como que é, Márcia? Na verdade, é uma empresa como outra qualquer, né? A gestão da empresa é uma empresa como outra qualquer. A gente tem a facilidade de ter a expertise da marca, mas a gestão é como qualquer outra empresa. Todos os desafios de qualquer empresário, que são muitos. Você falou que você está com 5 lojas hoje. 5. Então, você começou com Poá, Ferraz. Depois... Eu abri Suzano dentro do Davó. Aí abri Suzano Shopping. Tá. Aí eu fiquei 1 ano e 2 meses com as duas em menos de 50 metros de distância, andando juntas, né? Abri novembro Suzano Shopping, dezembro Shopping Bom Sucesso, em Guarulhos. Tá. Foram 2 obras paralelas. Isso nunca mais eu faço na vida. Aí depois, esse ano, né? 2025, em maio, eu encerrei a loja do Davó, de Suzano. Tá. E em dezembro eu abri no Shopping Urupema, em Mogi. Tá. E você encerra essa loja do Davó por conta desse rompimento do shopping do Davó? Isso, exato. A partir do momento que fecharam o acesso do mercado pro shopping, caiu 90% do meu faturamento. 90% mesmo. Caramba. Nossa. Então, não estava fazendo nem pro custo básico, nem o aluguel. Por quanto tempo você segurou essa situação? O fechamento aconteceu do dia 1º de março. E como houve uma queda brusca, fiquei alguns meses só. E aí encerrei pela franquia já em maio. Eu encerrei. Fiz uma divulgação de encerramento. Aí fiz uma promoção dos produtos que eu tinha em excesso, porque o restante eu redistribuí para as outras lojas. E qual o aprendizado que você tirou disso? Porque a gente gosta muito de falar, né, das vantagens, né? Então, não foi uma loja que foi encerrada por falta de gestão e nem nada assim que estava nas minhas mãos. Então, assim, foi uma coisa externa que eu não tinha como prever, até que a gente sabia, porque... Que estava acontecendo, né? Porque eu abri o Suzano Shopping por conta disso, né? Então, como um plano B, vamos dizer assim. Que virou plano A, né? Não tem jeito. Então... O aprendizado que a gente tem, assim, que nem tudo está nas nossas mãos. E isso pode acontecer. Mas aí, imagina que se eu tivesse só uma loja, só essa, fosse minha única fonte de renda, meu sustento só dessa aí, eu não saberia o que fazer. Eu gosto de dizer que o imprevisível é aquilo que você não quis prever, né? É mais ou menos a mesma história também, né? Da cesta de ovos, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, porque imagina se quebra, se cai ali a cesta, quebra todos, né? E aí você fala que você tem 5 lojas, tem um raio aí de 50 quilômetros entre elas, mais ou menos? Acho que menos, né? Porque Bom Sucesso está aqui pertinho, né? Como é lidar com a minha isso? Logística? Eu vou nas lojas todos os dias. Não em todas, todos os dias. Mas todos os dias eu estou em alguma loja. Quando eu vou para Mogi, eu passo só em mais uma depois. Em Guarulhos também eu passo só em mais uma depois. Mas quando eu estou aqui na região, por exemplo, eu vou para Suzano, passo aqui em Poá e termino em Ferraz. Todos os dias. Sim. Eu acho que o empresário, ele tem que sair do operacional, mas ele não pode sair da operação. É diferente. Perfeito. Né? Ele não tem que vender, mas ele precisa estar presente ali na área de venda para entender o que o cliente quer, o que está acontecendo. E você tem um dashboard, um painel de controle onde você vê as vendas, você consegue monitorar? Eu tenho isso online na nuvem, então onde eu estou do celular eu consigo controlar tudo. E você consegue ver se a performance da loja está dentro daquilo esperado para fazer as correções, né? Sim. Não esperar fechar o mês para ver o que está acontecendo. A gente tem que ir contornando o caminho até nisso, não tem jeito. Chegou um determinado dia, tá ruim. Então, o que a gente pode fazer? Que ação de marketing, que às vezes é marketing, às vezes é planejamento, às vezes é interno. Então, primeiro eu preciso tratar dentro do meu negócio, né? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Problema. Então, eu preciso estar redondinho dentro do meu ambiente de trabalho,
As colaboradoras estão atingindo todos os indicadores? Elas estão explorando todas as oportunidades? Estão. Então, o que pode ser de fora? Tem número de clientes suficiente? As pessoas sabem o que está acontecendo na loja? Vamos agora falar com a Márcia, consultora do Sebrae, né? Você até comentou que corre sangue azul ainda, né? Na veia, né? E eu usei o Sebrae depois de loja já montada. Qual a sua opinião sobre o empresário brasileiro? Porque você está falando... O que você está falando aqui é o suprassumo da gestão, né, empresarial. O empresário brasileiro é como todo... Acho que como todo ser humano. Ele demora para admitir que ele precisa de ajuda. E a gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem o que ensinar e muito o que aprender. E para o empresário admitir que ele precisa de ajuda, que ele precisa aprender, é difícil. Quando ele assume essa necessidade, às vezes já é tarde demais, né? Eu acredito que nunca é tarde, mas vai ficar muito mais difícil. Muito mais. Acaba sofrendo um pouco mais. Né? E é bem isso que você falou. Esse tipo de empresariado que você exerce... como o Fábio falou também, né, Fábio? É difícil de encontrar, é o suprassumo, né? Porque você tem que fazer gestão, você tem que fazer estratégias, você tem que fazer ações de marketing. E eu tenho que estar na operação, mas não ali na linha de frente, não atendendo, não carregando caixa. Eu posso até fazer, mas eu não posso chegar e falar, não, isso aqui sem mim não sobrevive, né? Não. E é o que as pessoas acabam falando, né, Márcia? Eu tive bastante dificuldade em delegar, né? Mas assim, quanto mais você cria processos, treina, aí você acompanha e você solta um pouquinho a mão, você consegue diminuir um pouquinho a sua carga. Dá uma dica para o empresário. O empresário, normalmente, ele se orgulha, né, de falar assim, isso aqui sem mim não funciona, tá vendo? Funciona. E é exatamente isso, né? A gente vê que às vezes tem casos que a pessoa... Eu tive um cliente, né, que ele teve que passar as receitas no leito de morte. Porque era uma coisa que só ele sabia fazer. Ele é muito importante no negócio dele, mas ele precisa passar aquilo sempre adiante. Senão o negócio dele vai morrer junto com ele. Então, mas aí dá uma dica para ele, porque normalmente ele acha isso, que se ele passar, alguém vai tomar o lugar dele, ele vai perder valor, né? Ele vai perder valor, ele vai se sentir desnecessário para o negócio. Qual que é a virada de chave? O que a gente tem que trabalhar no nosso interior para entender que, para a gente ter 5 lojas que nem você, porque se a Márcia tivesse que estar em cada loja... Como seria? Como seria? Não seria, né? Você tem que primeiro entender como funciona seu negócio. Então, quando eu abria a loja, eu abria e fechava. Então, eu chegava na loja antes da loja abrir, às 7h da manhã, eu já estava na loja e ia embora. Naquela época a loja fechava às 7, né? Eu ia embora depois que a loja fechava, porque eu precisava entender como funcionava tudo aquilo, mesmo porque eu não tinha vindo daquele mundo. Quando você aprende todo o negócio, você não pode ser assim, eu não vou falar egoísta, né? Mas quando você compartilha conhecimento, você multiplica aquilo. Então, assim, você está dando a oportunidade do outro aprender aquilo que você sabe, mas alguém também está te passando alguma coisa. Então, assim, ensinar e aprender, sempre, sempre. E aí ele tem que entender que não é único, ninguém é insubstituível, né? Sim. Ninguém é pequeno o suficiente que não possa ensinar, né? Nem isso. grande que não possa aprender, né? Sim. Fábio, suas frases de efeito. Você viu? Cada vez melhor. Olha aí. E aí existe uma... Né, falando para esse empresário, ele tem muito medo de... Putz, eu vou ensinar tudo para a pessoa e a pessoa vai montar o negócio dela, vai ser um concorrente. Pode acontecer, porque você inventa alguma coisa. Mesmo patenteado, vem o chinês e copia. Todo mundo está arriscado, né? Mas a sua essência ninguém tira. Então, assim, existem várias lojas de varejo de perfumaria. Mas cada um tem a sua essência. Quem vai escolher é o cliente. Não tem jeito. A gente percebe que essa essência, né, que a empresa tem, ela não vai conseguir ser levada. Né? Não. Por mais que você... passe, né, os processos, tudo, ainda tem aquela alma, né? É igual a venda, né? A venda existe a técnica e o jeito, né? A técnica a gente consegue repassar, mas o jeito não. Então, aquele jeitinho que é a essência da pessoa vender, a essência do negócio. O jeito é a condição que a pessoa aplica, né? Sim. A técnica, né? Interessante isso.
O tom, eu acredito que seja o tom de voz, o Tudo, sorriso, né? Tudo isso. Tudo. Que é até uma coisa que ela traz desde o começo, que a Natura permite isso. Se você não quer se maquiar, tudo bem, você vai vender, não tem vai vender perfume, vai vender maquiagem da mesma forma, não tem problema, né? Então, entender a diferença de cada um. Exato. Respeitar as diferenças, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, porque se uma mulher que não gosta de se maquiar muito, né, tem uma maquiagem mais natural, de repente se ela vai ser atendida por uma que está muito maquiada, ela vai acabar se sentindo desconfortável, né? Então é interessante ter essa, dentro das suas lojas, dentro das suas vendedoras, ter essa diversidade, né, de atendimento. É bem interessante. E a Márcia pensa em empreender em outras coisas ou só a Natura mesmo? Então, eu acho que só a Natura mesmo. Tá. Aí já acaba ficando um leque muito grande para cuidar. Eu gosto de estar presente, né? Então, fica muito mais fácil quando você tem vários negócios do mesmo jeito do que negócios diferentes. Acho que eu não conseguiria ser tão presente. Quando você fala de cada um tem a sua diferença, cada loja também tem a sua diferença? Tem. Cada loja tem a sua personalidade? Tem cada loja e cada cliente, né? Os clientes é que definem a personalidade da loja. Perfil de compra, né? Até. Então, eu tenho loja que é focada mais em perfumaria. Eu tenho loja onde as meninas acolhem de um jeito. Loja onde as meninas acolhem de outra forma. É o jeito de vender, né? E tem um produto que você diz que é o campeão de vendas da loja hoje? Tem algum... Então, cada loja tem um produto diferente, né? Existe o campeão de venda da marca, né? Que é, por exemplo, linha Caiaque, ela é campeã, ainda é campeã, né? Mas, por exemplo, a loja de Ferraz vende muita perfumaria, a loja aqui de Poá vende muito produto para rosto, tratamento facial. Eu acho que até por conta da idade dos clientes, a gente tem um público de 60 a mais muito grande aqui em Poá. Muito grande. Tem loja que é focada mais em corpo. A loja de Mogi, por exemplo, ela vende muito linha Ecos. Então, é muito perfil de cliente. Então, cada loja realmente é uma loja completamente diferente da outra. É uma realidade diferente. E aí, você chega nas lojas... Claro, que eu acho que eu acredito que seja com o passar do tempo. Mas como que você distingue uma da outra? O que você... Até para tomar ação, como que você faz isso? Você fala assim, em característica de venda? Por exemplo, essa loja tem esse perfil, mas a loja de Poá não está vendendo, a loja de Mogi está vendendo. Por que a de Poá está vendendo e a de Mogi não está vendendo? Que estratégia eu tenho que tomar? Então, aí depende do tipo de problema, né? Por exemplo, às vezes eu tenho um fluxo menor por conta externa, né? Então, de repente eu tinha um X número de pessoas passando e eu não tenho mais isso. Aí, o que eu preciso fazer nessa loja? Eu preciso trazer mais clientes físicos, né? Então, tenho duas alternativas. Ou trazer mais clientes físicos ou vender mais pelo WhatsApp. Então, na verdade, é a estratégia que a gente tenta aqui em Poá, né? Então, trazer o cliente através de uma divulgação paga, né? De um marketing. E atuar muito nos clientes que a gente já tem cadastrado. Então, fazer a recompra, a fidelidade. A gente tem programa de fidelidade, a gente tem cashback. Isso tem ajudado bastante. Falando da loja de Poá, como que é o comércio aqui em Poá? Como que você enxerga? O que você vê de vantagem e desvantagem? Eu gosto de ter comércio aqui na cidade, né? Não dá para falar assim, é ruim ou é ótimo, não. Isso, primeiro, tem todo um trabalho, é aquilo que eu falei. Você faz seu trabalho interno, né? Você não pode colocar a culpa, o poder público ou qualquer outra entidade não tem obrigação de trazer cliente para dentro do seu negócio, tá? Tem como ajudar? Tem. O poder público ele pode ajudar mantendo o trânsito adequado, o local para estacionar, a rua bem arrumada, né? A segurança em dia, as outras entidades vão ajudar no apoio, em treinamentos, mas é muito do empresário. A gente coloca aí, sei lá, 30% de fora e 70% do empresário. Então, como a gente vê aqui em Poá,
a gente vê muito comércio fechando, muita coisa nesse sentido. Então, eu não posso atribuir somente às entidades, ao poder público. Nunca. Tá. Né? Primeiro, a gente tem que fazer a lição de casa. Né? É a mesma coisa quando eu estou dentro da minha loja. Tem um colaborador que não está desempenhando. E aí a pergunta que todo mundo fala, tem que dispensar. Mas por que eu vou dispensar ele? Eu fiz o que tinha que fazer? Eu treinei? Eu fiz tudo o que tinha que fazer? Se eu fiz tudo e ele não está desempenhando, é outra história, né? Agora, se eu não cuido do meu negócio, aí eu não limpo a fachada, a luz está apagada para economizar. Deixa a loja menos chamativa. Né? Exato. Aí não há milagre que resolva, né? Essa questão da luz para economizar E é muito antigo isso. É bem comum. É escassez, né? Escassez só traz mais escassez, não tem jeito. E uma coisa que você falou que me deixou curioso, porque você tem uma loja voltada para a rua. Tenho, né? duas em rua. Duas em rua. E mesmo assim você ainda faz prospecção ativa. Você chama no WhatsApp, você faz... Sim. Porque às vezes o comerciante acha que é só estar com a porta aberta e ficar esperando. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho uma loja de rua aqui, de Poá e de Ferraz, de rua. Tanto que a de Ferraz, eu mudei de local, né? Eu estava na mesma rua, só que um pouco mais para frente eu fui para o calçadão. Lógico, um custo maior, um custo maior, mas também com a possibilidade de mais clientes. Então, tudo dentro do planejamento. Mesmo assim, a gente continua fazendo todas as divulgações pelo WhatsApp, faço 2 pós-vendas. Sempre o cliente sai da loja, ele já recebe a mensagem de agradecimento. 30 dias depois ele recebe outra mensagem, recebe mensagem de aniversário. Então, assim, tem que se fazer presente. Legal. Você falou sobre rua e shopping, né? Vamos primeiro, que tipo de modelo que você gosta mais? E aí depois a gente pode falar das vantagens e desvantagens. Eu gosto de rua porque você tem um pouco mais de liberdade, né? Shopping tem muito mais regras, né? Quer dizer, você já está dentro de uma regra que é a franquia. É. Aí você vai para um ambiente que tem mais Mais regras. Mais regras, Não pode pegar uma escada em horário de funcionamento, você não pode fazer nenhum tipo de manutenção, tem horário para entrega de produto, tem todo esse detalhe, você tem que comunicar todos os dias o valor que você vendeu, então são regras. A vantagem é que, por mais que estejam regras, você tem uma possibilidade de venda muito maior, porque o fluxo de um shopping não se compara com o fluxo da rua, mesmo porque o horário de funcionamento da rua, geralmente das 9 às 19, e no shopping é das 10 às 22, de segunda a segunda. Então, a possibilidade de vender dentro de um shopping é maior, mas também tem o custo que é muito maior. O custo por venda seria maior que o da rua. Maior. Falando dessa questão de segunda a segunda, como que você vê essa possibilidade de com os funcionários agora com a 5x2? Eu acho que tá quase como um fato, nem mais como uma possibilidade, né? Vai ter que todo mundo se adequar, né? Ainda não... fiz um estudo, vai ter impacto financeiro? Vai. Não sei como isso vai ter consequência. O problema é que a maioria das empresas são micro e pequenas empresas, de 2 a 3 funcionários, né? 3 funcionários não vai ter que ter pelo menos mais um. Será que essa empresa vai conseguir arcar com esse custo de mais um? Tem tudo isso, né? Você acha que o produto pode ficar mais caro? Não acho que o produto, se ficar mais caro, você entra numa outra briga, né? Você vai ter 2 brigas. Eu acredito que vai ter mais trabalhos informais, o que é errado, mais contratação de estágio ao invés de funcionário. Então, assim, eu posso ter um estagiário e um funcionário, vou acabar tendo 2 estagiários. Não sei até onde isso é permitido também. Vai acontecer o empresário vai ter que se virar... Inviabilizar o negócio não, mas que ele vai ter que fazer algum jeitinho para fazer esse encaixe. Porque às vezes ele é chamado de empresário, mas ele é um empreendedor, porque ele vive daquilo. Ele também é um empregado do próprio negócio. Porque é justamente isso, a maior parte talvez o Fábio tenha esses números muito mais detalhados. Eu acho que porque 90% ele é contador, né? O empresário hoje, que é tido como empresário, é ele que está... Ele abre a loja, ele exato. fecha a loja. E às vezes é um empresário mais um ou funcionário. 2 funcionários, né? E como que mantém isso num shopping, por exemplo? Né? Eu acho que é um grande desafio de equalizar isso. No shopping onde eu tenho 4, eu vou ter que ter pelo menos 6. Então, de 4 você vai para 6. Que aumentar 50% só.
Porque eu trabalho com 4 no justo. Porque aí em dias de folga eu mantenho um abrindo, 2 fechando. Né? Você falou 21 funcionários, não foi 21. Uhum. Tem uma loja que tem mais ou é É porque administrativo? eu tenho loja com 5 e tenho uma gerente compartilhada, que é minha gerente multiplicadora. Eu tirei minha melhor vendedora do chão de loja para ela virar multiplicadora. Então, ela passa temporadas em cada loja. Tá. Ela é uma gerente volante, vamos dizer assim. Ela é uma multiplicadora de conhecimento de método de venda. Entendi. Que aí você pega 30 dias, ela fica um pouco em cada loja. Um pouco em cada loja. Legal essa dica. E aí você pega, por exemplo, a conta que você estava fazendo, né? Da multiplicadora, são 21 funcionários, 50%, você já vai para 30 Vai para 30 funcionários. Vai para 30 funcionários. E aí, será que uma multiplicadora só também vai resolver? Vai dar conta? Aí você está falando assim, a maioria das empresas estão no simples, tá? Mas hoje eu estou no lucro presumido. Aí só vai de INSS 27,5% só do INSS da folha. Sim. É porque você está no lucro presumido, porque cada unidade sua é matriz filial. Uma filial. É. Você ter que aumentar 10 funcionários vendendo a mesma coisa. É isso. É complicado. Às vezes, tomar a decisão de, em algum momento, alguma ser encerrada. É isso que acontece. E é negócio, não tem jeito. Você vai ter que fazer uma opção em algum momento. Você falou de encerrar, porque às vezes dói isso no empresário, né? Dói, mas se você pensar só na dor, você não faz. Eu fiquei triste com o encerramento da que eu fui obrigada a fazer, mas você não pode ficar olhando muito para trás, não, porque faz parte do negócio mesmo, abrir e fechar. Ser racional, né? Ser racional. Não tá dando lucro, não tá pagando. Não adianta. Nós tivemos aqui empresário que falou que tava dando lucro. Não, tava se pagando. Tava se pagando. E aí, mesmo assim, ele fechou a loja. E aí ele levou o maquinário para outro lugar e essa loja estava faturando 4 vezes mais que onde ele estava. Então, às vezes, essa dor, né, da transformação é, às vezes, para algo melhor. É porque, às vezes, a gente fica tão preso naquele momento, naquela necessidade de tomar alguma ação que você não consegue enxergar além dali. Sim. É difícil. Porque é aquilo que você colocou sua energia, você colocou um sonho Sim. ali, é mais uma loja, você acompanha a reforma, você vê ali cada tomada que é colocada. E é uma coisa que eu gosto muito, obra. E de repente, você chegar e fechar, realmente... Ninguém abre para dar, ninguém faz nada para dar errado, né? Não. Então, realmente é frustrante mesmo quando isso vem acontecer. E aí vem a questão de tudo que é envolvido nesse encerramento, né? Tem todo equipamento, mobiliário. Para ficar com esse mobiliário, ele não tinha utilidade para mim. Ninguém ia querer comprar isso. Aí, vou guardar. Consegui um lugar para guardar. Aí transportei, paguei um caminhão para transportar. Chegou lá, a gente calculou o lugar, mas na hora de entrar o móvel não passou. E aí, isso 10 horas da noite com o caminhão cheio de mobiliário. Aí ainda bem que a gente tem um grupo de franqueados. Falei, olha, eu tô com os móveis todo da loja para doar. Alguém quer? E aí, porque aí doei tudo. Achar um outro lugar, pagar o aluguel. Exato. Vai ter ter um custo para manter uma coisa que você não sabe que vai usar. Sim. Márcia, falando em encerramento, Vamos lá. a gente já está caminhando para o encerramento. Eu queria que, assim, foi uma grata satisfação te conhecer. Já tinha ouvido falar de você por nome, né? Uma empresária de sucesso, né? Num segmento que é tão específico, né? E eu queria que você desse um conselho para homens, mulheres, para quem vai empreender, né? Quem está começando a empreender novo, quem está começando a empreender, né? Não vou falar velho, né? Com uma certa maioridade, né? Grandes empresários foram depois dos 50, hein? Sim. O que você teria de conselho para... Não precisa ser um só, não. Se quiser falar mais, se quiser baixar a Márcia do Sebrae, pode falar. É não desistir, planejar e entender assim que a gente consegue tudo, né? Porque se alguém me perguntar assim, de onde veio o dinheiro para abrir a primeira loja? Do banco. Então, foi realmente um tiro no escuro. Mas o empresário tem que estar disposto a arriscar. Mas arriscar com planejamento. Eu acho que é o princípio. E não desistir. Perseverança. É acreditar naquilo, vestir a camisa daquele sonho, daquela ideia. Falar, não, peraí, vou pegar o dinheiro emprestado e vai dar certo. Se você for analisar,
né, a Márcia de 8 anos atrás, né, tinha estabilidade, tinha um emprego, aí ela vai, levanta um empréstimo no banco, não sabe se vai dar certo, né? É isso. E aí arrisca, né? Só que hoje ela está colhendo, né? Sim. Poderia ter dado errado. Mas eu acho que não. Eu acho que pelo conhecimento que você tem, por mais que desse errado, você teria conseguido corrigir. Porque uma coisa que é importante que você fala é o planejamento. Planejamento. É o plano A, o plano B, E o plano C. estar disposto a aprender sempre. Sim. Entender que o planejamento tem que ser feito a lápis mesmo. Uhum. Porque aí você apaga e corrige o que precisar. Muito bom. Legal. E aí, Ivan, antes de encerrar, quer falar alguma coisa? Só agradecer a presença da Márcia. É sempre uma aula conversar com ela também. A Márcia me lembra muito você na questão dos processos. Ela foi uma das empresárias que eu fui conversar antes de ter um segundo desafio. Menina teimoso, né? E aí ela fala, não, tem que ter tudo por escrito, todos os processos detalhados, temperatura da loja, tudo isso tem que ser. Então, acho que é basicamente isso que ela traz para todo empresário. Tem que planejar, tem que saber tudo que você vai fazer dentro do seu negócio, seja uma padaria, seja o bolo de pote, não importa o que você vai fazer. Então, tem que ter processos mesmo. Legal. Para finalizar, Márcia, quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo? Para quem não fala muito, até que falei bastante. A Márcia estava toda preocupada, né? Mas foi excelente, Márcia. Passou bastante conhecimento. Essas informações que está passando vai servir de muita valia para muita gente, né? Sim. O canal não para de crescer, as pessoas estão acompanhando e a gente tem certeza de que é um trabalho que vai ficar aí para consultas futuras. O que a gente tem que falar agora, né, Fábio, é convidar todos os empresários a patrocinarem esse podcast, porque é o que faz a gente sobreviver são os patrocinadores, né? A gente tem um investimento para manter isso daqui e a gente quer continuar aí transbordando conhecimento. E a gente só vai transbordar conhecimento se vocês, empresários, nos ajudarem, né, Fábio? É isso aí, Ivan. Márcia, obrigado. Obrigado pela presença, por compartilhar com a gente. Ivan, sempre aqui comigo, né? Hoje você não pagou o almoço, quem pagou o almoço foi a produção. Eu fiquei sabendo que esse negócio aí que não foi legal. Não foi chamado, né? Não foi chamado. Tá certo. E é isso aí, Poá. A CipoaCast é um programa em comemoração aos 50 anos da Associação Comercial de Poá. E você pode, como o próprio Ivan falou, ajudar aqui patrocinando, tendo a sua marca aqui exposta. E é isso aí, Poá. Até a próxima.